Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o comentário do Evangelho de São Marcos, nosso 13º encontro, Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. Ouçamos nossa leitura. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O sábado foi feito para servir o homem e não o homem para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Vamos agora ao comentário, versículo 23. No dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Na cena, a questão colocada tem início pelos discípulos de Jesus. Eles arrancavam espigas, abrindo o caminho e comiam. Em um dia de repouso, isto é, sábado, indicando trabalho. Abrir caminho indica trabalho, que era proibido aos judeus segundo a tradição e a lei. No judaísmo, a comunidade se reúne no dia de sábado, que era o tempo de Deus. Quem rompe o sábado despreza Deus e rompe com a vida de seu povo. Mas Jesus e seus discípulos valorizavam o ser humano em detrimento ao sábado. O sábado sustentado pela lei. E entende Deus como aquele que assiste os necessitados. O alimento e a saúde está em primeiro lugar e está acima de toda e qualquer lei do sábado de forma legalista. O sábado vem prescrito no Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 8. O livro do Eclesiástico nos diz que o sábado era considerado sabedoria divina. A lei permitia arrancar espigas no sábado, Deuteronômio capítulo 23, versículo 26. Mas debulhá-las no sábado, segundo a tradição dos rabinos, era proibida na lei. Versículo 24. Então os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? A questão se refere a uma polêmica entre cristãos e judeus, isto é, a sinagoga, sobre a questão do sábado. Os discípulos se referem aqui a uma polêmica em que os judeus e Jesus, onde os fariseus questionam a atitude dos discípulos. Os fariseus atacam Jesus condenando seus discípulos, isto é, a igreja, iniciando aqui um processo judicial. Os discípulos não veem condenados de comer espigas em campo alheio, coisa que era permitida tanto no sábado como em qualquer outro dia. Os discípulos veem acusados
de abrir caminhos para extrair os grãos e também para passarem, o que era proibido no sábado, porque implicava um ato de trabalho. Na cena anterior, Jesus defende seus discípulos quando acusados por não praticarem jejum. Agora, ele concorda que os discípulos violem o descanso sabático para matar a fome. Os discípulos colhiam espigas para matar a fome, mas antes iam à frente arrancando espigas para abrir caminho, implica trabalho. Versículo 25 e 26. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Versículo 26. Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Esses dois versículos, Jesus é protetor dos seus discípulos, da igreja, e ao mesmo tempo revelador da vontade messiânica de Deus. Jesus vai apelar ao testemunho de Davi. Ele comeu os pães oferecidos a Deus e que só os sacerdotes era permitido comerem. Mas não se tratava ali de um dia de sábado. Davi e seus companheiros famintos, que comeram contra a lei os pães consagrados do templo, como vem em 1 Samuel, versículo 21, de 1 a 6, nós vemos que em nenhum momento houve uma objeção do sacerdote Abiatar. Aqui Jesus vai vincular a lei do sábado à lei do templo. São realidades sagradas. Jesus coloca em relevo o valor da comida, acima de toda e qualquer sacralidade que se possa ter nas tradições judaicas. Jesus, aqui, e seus discípulos se associam a Davi e seus companheiros. Assim, as espigas do sábado e os pães do templo são colocadas a serviço dos necessitados. Jesus não quer, assim as espigas do sábado, e os pães do templo são colocados a serviço dos necessitados. Jesus não quer jejum sagrado, sábado com fome, pães no templo, enquanto os necessitados passam fome. Tanto o templo como o sábado estão a serviço do homem, em especial dos mais necessitados. Os discípulos só podem superar este tipo de sábado legal porque Jesus os ensinou a fazê-lo, introduzindo-os a uma leitura da Sagrada Escritura. Jesus deu a chave da exegese da Escritura. Se o sábado é sagrado, é o tempo consagrado a Deus, também os pães eram sagrados, porque eram oferecidos a Deus. Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 9. Davi não teve escrúpulos
E o próprio sacerdote Abiatar colabora com eles diante da fome. Será que os fariseus, diante do argumento de Jesus, iriam censurar o rei Davi? Com certeza não. Versículo 27. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir ao homem e não o homem para servir o sábado. Jesus se coloca na defesa da vida humana. Deus se revela no ser humano e não se revela no culto sabático de uma religião que pode separar-se das necessidades dos pobres da terra. O princípio religioso não está acima da necessidade humana. Assim, a fome coloca a necessidade humana que deve estar acima do sábado. O sábado deve estar a serviço do ser humano, e não o ser humano para ser atado pelo sábado. Uma lei que impede colocar a vida em primeiro lugar perde o seu sentido. O sábado está subordinado às necessidades humanas. Versículo 28. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. No Evangelho de São Mateus, vemos duas afirmações de Jesus. Que essas afirmações foram consideradas blasfêmias pelos judeus, os fariseus. Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. Pois vos digo que aqui está alguém maior que o templo. E no segundo momento ele diz, porque o homem é senhor do sábado. Se o templo é o lugar da presença de Deus, lugar sacratíssimo, Jesus afirma que ele é maior que o templo. Depois ele afirma que o sábado é um serviço ao ser humano, porque ele é senhor do sábado. Já Lucas afirma que ele é senhor do sábado. Lucas capítulo 6, versículo de 1 a 5. O Filho do Homem é o homem que atinge a plenitude, aquele que estava oculto nos tempos anteriores e que agora se revela em Jesus. O Filho do Homem se situa acima de todas as prescrições legais. Importa é o ser humano, não a lei sagrada. Se bem que nós devemos ter em mente que existe aquela separação sagrado, profano, e ainda muitas legalistas ainda fazem isso. A partir do momento em que Jesus morre, o véu do templo rasga, porque o véu do templo se separava o sacratíssimo, aquilo que é mais sagrado, Santos dos Santos do templo, Então, aquilo que era tido como Santo dos Santos, agora o véu rasga, tudo se torna sagrado, tudo é sagrado, inclusive o profano é sagrado. Então, nós devemos ter essa consciência, de que Jesus, como Senhor do sábado, tudo se torna sagrado. Então, o homem é sagrado. O Filho do Homem, que é Jesus, não veio apresentar uma verdade distinta, não revela mistérios esotéricos. Aqui nós temos dois tipos de esotéricos. Tem um esotérico com X, um exemplo de esotérico com X é a astrologia. E um esotérico com S são doutrinas onde somente os iniciados podem conhecer o mistério. Quem é de fora não conhece. Então, é um mistério restritivo a um certo grupo. Então, Jesus não revela mistérios esotéricos com S, afastados da vida e da história, mas é aquele que revela a verdade do ser humano.
Jesus então afirma sua autoridade sobre a instituição divina do sábado. Ele é Senhor absoluto. Se Jesus tem na terra poder para perdoar pecados, ele diz Marcos capítulo 2, versículo 10, ele agora apresenta como Senhor do sábado. Então, a sacralidade, o sagrado, o ser humano é o sagrado. Tudo que existe sagrado está a serviço do humano. O homem não pode ser escravo das leis, mas as leis são serviço ao ser humano. Por isso o sábado está a serviço do ser humano. Não o homem para ser escravo de um legalismo que ata o ser humano, que escraviza o ser humano, que impede o ser humano de revelar o seu caráter sagrado. E os discípulos só podem entender isso porque Jesus os faz compreender, né, através da exegese que Jesus faz, né, dando a autoridade aos discípulos de fazer esse tipo de leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.